Renan, num cenário entre Tarcísio de um lado e Lula do outro, essas críticas do MBL ao Tarcísio podem ser relevadas dentro desse contexto? Não, porque nós teremos candidato à presidência da República. A gente está indo para julgamento agora no TSE, o nosso partido. Provavelmente em até 60 dias o nosso partido estará pronto. Partido Missão, a gente coletou as assinaturas, a gente preencheu em tempo recorde todo o processo e estaremos nas próximas eleições com um candidato. Então, os tempos de ter que ficar com esses dilemas passaram, graças a Deus. Agora a discussão é quem será nosso candidato e como nós vamos participar das eleições. E além do candidato, quem serão os apoiadores, né? Vocês vão se apoiar em quem? Já que agora não é mais Tarcísio, o partido vai ter quem como apoiador? A gente nunca foi muito na linha de se escorar em ninguém. Mesmo com o Tarcísio, a gente nunca se escorou nele. O Tarcísio, antes de tudo, é um homem público, um político. Eu reconheço as qualidades dele como homem público, mas é um homem que se escora no Bolsonaro. Quem é escorado em quem é ele no Bolsonaro. Nós tivemos uma aliança altiva. O Guto passou os projetos de lei e, em troca, como vice-líder, liderou no debate público e na própria Assembleia a frente parlamentar para passar a privatização da Sabesp, que é a principal agenda do Tarcísio. Nós tivemos uma relação equiparada entre iguais no sentido da entrega, nunca no sentido de submissão. Então a gente não vai se escorar em ninguém, a gente vai fazer o que a gente sempre fez. A gente vai construir nosso caminho, nós vamos vir com as nossas propostas. Se o eleitor gostar, vai dar um espaço pra gente. Se não gostar, tá tudo bem, a gente vai continuar lutando. Já tem esses nomes, Renan, colocados, alguns nomes colocados para definição da presidência da República, e eu queria que você contasse um pouco pra gente, que foi meritória, né, o caminho que vocês traçaram para conseguir criar um partido. Vamos lembrar que o Bolsonaro, com toda a força política que tem, não conseguiu criar um partido. A gente já viu outros, né, movimentos políticos de criação de partido que não foram bem sucedidos. Como é que vocês conseguiram? São 500 mil de assinaturas, se eu não estou enganado, ou 1 milhão, me corrija aí, conseguiram chegar nesse número para a criação desse partido. E é MBL mesmo que vai chamar o partido? Me desculpa, me fugiu aqui. Missão, é isso? Missão, Missão, isso. Vou tentar resumir essa longa história, até para ser legal aqui para vocês, porque realmente o Bolsonaro tentou e não conseguiu, foi vexatório. Nós demos um pau nele nos termos mais recorrentes na internet, né? Ele disse que ia conseguir, ele começou a abrir esse partido, Aliança pelo Brasil, em 2019, contou com advogados, dinheiro, participação. Depois, inclusive, eu posso passar para você algumas informações de bastidor, porque nós fizemos a engenharia reversa do Aliança Brasil e descobrimos coisas interessantíssimas, membros de partidos políticos bem estabelecidos que nos bastidores tentaram ajudar o Bolsonaro a montar a aliança para dar um bypass no seu sócio partidário. Tem muita coisa que aconteceu ali, mas na prática eles tinham uma perda de fichas na casa dos 80%. O projeto foi todo muito montado, que é o que eu sempre falo, não adianta você ter quantidade se você não tem qualidade. O Bolsonaro tinha muita gente apoiando, o bolsonarismo muitas vezes ele tem muitas ordens de magnitude maior do que o Movimento Brasil Livre, mas nós somos mais inteligentes, mais organizados. É como comparar o mandato do Kim. Vocês podem ter as suas discordâncias sobre a linha ideológica do Kim eventualmente, mas a gente não pode negar que ele tem mais relatórios aprovados que todos os deputados da direita, ele tem mais projetos aprovados, mais coautorias. Assim, é uma questão de produtividade. A gente é mais produtivo pela própria natureza nossa como grupo. Então nós falamos, nós não vamos cometer os erros deles, nós entendemos que nós tínhamos que montar um processo de coleta, treinando nossos coletores, falando a verdade para as pessoas e colocando muita tecnologia no processo. Outra coisa que nós fizemos ao invés de brigar com o TSE, como o bolsonarismo fez, trazendo teorias conspiratórias de que o TSE estava barrando a validação das fichas deles, e eles erravam as fichas. Eles faziam as pessoas coletarem as fichas de uma maneira errada, com os dados errados. A gente não. A gente foi lá e se consultou com o TSE. O que acontece é que a gente bateu todos os recordes para montagem de partido, a gente conseguiu, eram necessárias 547.043 assinaturas válidas no TSE, a gente validou já 590 mil fichas, ou seja, já passamos, mais do que necessário. Nós tivemos a menor perda da história, foi coisa de 26% de perda no processo como um todo. Era necessário montar o partido em 9 estados. Em quanto tempo, Renan, que vocês conseguiram essas assinaturas? Das assinaturas até a validação, nós fizemos tudo isso em 1 ano e 7 meses. A lei obriga só a coleta serem pelo menos 2 anos. E depois você faz a validação. Nós fizemos tudo em 1 ano e 7 meses. Nós batemos todos os recordes para montar um partido. Como que vocês conseguiram, assim, didaticamente, para quem quiser montar um partido também, como é que vocês conseguiram reunir essas assinaturas? Porque, claro, o MBL, né, é um movimento conhecido, tem uma ampla, né,
uma ampla divulgação ali nas redes sociais, mas não é fácil conseguir assinatura, como a gente falou do Bolsonaro. Qual foi a mágica aí? Pior que não teve mágica. Você tem que ter inteligência, como eu coloco, inteligência no processo. Uso de tecnologia, ter o partido público, o partido produzindo conteúdo e cativando os jovens a participar do processo de coleta, acompanhamento diário do processo de coleta, fiscalização diária, porque tem pessoas que querem fraudar, você pode ser vítima de fraude, o partido mesmo ser vítima de fraude, pessoas também podem ser vítimas de gente que falsifica assinaturas. Relação boa com o TSE, não relação boa no sentido patrimonialista da relação boa, né? A relação formal, correta, é entender o regramento e o funcionamento do TSE e dos cartórios, instruir os cartórios a como proceder com a validação das fichas, porque são milhares de cartórios eleitorais no Brasil, muitos não sabem como fazer isso, muitos não entendem como é que é o processo. Uma equipe jurídica sensacional, que nós tivemos que cuidar de mais de 11 mil processos, porque toda validação de ficha se torna um processo, um PJE dentro dos cartórios, isso vai para o TSE. É um processo muito grande, uma equipe logística sensacional. Então, todo mundo fala, montar um partido é um processo de dezenas de milhões de reais. Nós gastamos muito menos do que isso. E a dica para todo mundo, né? Naturalmente eu não quero que meus concorrentes montem partidos, eu não vou dar cursos para eles, mas a dica é, não seja óbvio e não pense que quantidade é tudo. Seria isso.